cada criatura, aos astros ele dá o céu, e a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim. Traçou a minha vida, eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Bem-vindo ao estudo online. É sempre uma alegria poder contar com você aí do outro lado. E hoje o nosso tema geral é reflexão. Vamos falar a respeito de como a reflexão pode impactar as nossas vidas. E antes de começarmos o estudo, deixe o aplicativo da Bíblia do seu celular aberto para que possamos buscar as referências bíblicas indicadas. Tem aplicativos de Bíblia que funcionam offline, ou seja, sem a necessidade de internet. Se você não tem, procure. Ele é grátis e possibilita desligar a internet de seu celular para você não ter nenhuma interferência com as mensagens que chegam durante o nosso tempo de estudo. Se for possível, deixe o seu celular no modo avião, silencioso ou desligado. Vamos nos concentrar aqui, porque será um tempo curto e por causa disso precisamos ser mais focados no estudo da palavra, tá bem? E se você desejar, use uma Bíblia impressa, melhor ainda. O tema do nosso estudo é reflexão, o ponto de virada. Na introdução, tenho como propósito atrair seu interesse para esse tema, mostrar que dar atenção para ele te fará ter um aliado em busca da excelência. O tema da reflexão é aplicável em qualquer época da nossa vida e em qualquer área. Talvez não paramos para pensar acerca do que é a reflexão. Mas o que é reflexão? Apesar de todos sabermos, de um modo geral, o que é reflexão, é muito importante nós relembrarmos para que se fortaleça o seu conceito em nossa vida e possamos aplicá-lo melhor nos dias de hoje. Quando procuramos o espelho é porque queremos melhorar nossa imagem. Procuramos encontrar algum defeito antes que outro o encontre. Geralmente, acendemos a luz para ficar bem claro, fazemos uma investigação minuciosa no rosto para garantir que nenhum defeito passará despercebido. Abrimos a boca para ver se não ficou um pedaço de folha de alface depois do almoço, como está o penteado, a maquiagem, se tem olheira, se a roupa caiu bem. De acordo com o que identificamos, tomamos a providência para deixarmos nossa imagem impecável. Geralmente, quando estamos diante de um espelho, preferimos estar sós, porque nos sentimos à vontade e nós mesmos podemos ver os nossos defeitos e os procuramos com muito cuidado. Pois bem, é exatamente nesse sentido que a reflexão funciona. Ela nos faz olhar para nós a fim de identificarmos o que podemos melhorar em nossa imagem, para que não seja necessário alguém nos dizer. A reflexão é uma autoavaliação. Projetamos luz em nós mesmos, não deixamos nada oculto, tudo fica às claras. Vamos para a Bíblia.
vou te dar um tempo para você encontrar a referência bíblica que vamos adotar. Se precisar de mais tempo, dê uma pausa aí nesse vídeo até você encontrar. Por favor, abra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Quando encontrar o texto, por favor, leia-o. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Julgar é uma expressão de tribunal. Diz respeito à análise de alguma ocorrência para que a justiça seja feita. Quando fazemos uma reflexão, julgamos a nós mesmos. É como se fôssemos o juiz e o réu ao mesmo tempo. O objetivo da reflexão não é para nos trazer condenação, e sim correção. Podemos dizer que na reflexão condenamos nossas atitudes que não estão em ordem para que elas não façam mais parte da nossa vida e assim possam dar lugar para o novo. A reflexão tem o poder de reinventar a nós mesmos, reorganizar nossas prioridades, nos fazer perceber equívocos, nos dar novo rumo e, por fim, nos dar aquilo que mais queremos, alcançar conquistas. Após essa introdução, vamos estudar como a reflexão pode fazer bem a nós, nos levar a um patamar melhor. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Aí será a nossa leitura. Enquanto você abre a Bíblia, aproveito para te dizer que tudo o que fazemos em resposta ao ensino da Bíblia, temos o respaldo de Deus. O próprio Jesus foi atencioso para com a palavra de Deus e por isso ele suportou e superou momentos de profundas lutas. Em uma ocasião só, que Jesus estava solitário, cansado e com fome, ele disse 3 vezes: está escrito. Bem, é por isso que vamos trazer para a nossa vida o que está escrito em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Parábola é uma ferramenta docente inventada para ilustrar algum ensinamento. Jesus intencionalmente elaborou essa parábola porque queria que seus ensinamentos ficassem bem claros no entendimento de seus ouvintes. A parábola apresenta um filho que tinha tudo, mas de uma hora para outra quis ter uma vida diferente, com pessoas diferentes e em lugar diferente. Esse filho passou por dois momentos que marcaram a sua vida para sempre. No primeiro cenário, ele tinha tudo, e no segundo, perdera tudo. Mas foi no momento que ele perdeu que achou o mais importante. Nos dois momentos, as decisões foram totalmente desse filho. Na primeira vez, fez uma escolha ruim, e na segunda, ele fez uma escolha boa. Essa escolha boa foi uma decisão gerada num ambiente de reflexão. No primeiro momento, ele deixou a casa de seu pai, foi para outro país, fez novos amigos, viveu novas agendas, e depois de um tempo de vida tranquila, perdera tudo e se viu obrigado a cuidar de porcos. E esse era o serviço humilhante, no entanto, era o que lhe restava para que ele sobrevivesse. Significa que ele estava na pior. No segundo momento, então, quando ele caiu em si, ou seja, caiu na real, nesse ponto ele fez a reflexão. Analisou a situação que estava e as razões que o levaram àquele ponto. A essa altura, sem o amparo do dinheiro, que de certa forma bancava suas deficiências, suas loucuras, ele ficou livre para ser mais realista. Agora,
Era ele mesmo. A voz de sua consciência teve vez. Após fazer uma reflexão, ele se levantou, voltou para casa, foi perdoado, recebeu o melhor cuidado e agora ele tinha de volta a sua vida. A reflexão na vida daquele filho foi forçada. Ele foi parado. Nem sempre as coisas ruins que nos acontecem vêm para nos destruir. Elas podem ser providências de Deus ou não. Podem ser apenas circunstâncias. Pode ser apenas consequência de alguma coisa. O certo é que, seja como for, se elas podem nos parar, nós temos que aprender com isso. E quando somos parados, a vida faz uma pausa. Temos aí a oportunidade de rever tudo. Após esse período, podemos nos levantar com outro pensamento e seguir em outro rumo. Às vezes, na descida da vida, precisamos pegar embalo para subir em um outro lugar mais alto. Em quais ocasiões parar é a melhor opção? Em primeiro lugar, é quando os relacionamentos precisam ser recuperados. O pai repartiu o patrimônio e deu uma boa parte ao filho. A família tinha um negócio, tinha responsabilidades. O prejuízo foi maior ainda nos relacionamentos. E é isso que acontece quando nossas atitudes não são boas para a família. Chegará o tempo em que vamos querer o nosso espaço, mas o lugar estará ocupado por outros problemas, por rancores e outras crises. O filho mais velho não gostou do retorno de seu irmão e acabou se indignando com seu pai porque aceitou o filho de volta. Uma crise familiar acabou se instalando. Quando o relacionamento está afetado, nossas decisões nos levam para longe das pessoas que nos amam. É hora de parar quando isso acontece. Parar e refletir. Em segundo lugar, em quais ocasiões parar é a melhor opção para seguir em frente? É quando optamos por uma vida que não nos cabe. O prazo de validade é curtíssimo para quem abraça o esbanjamento e a improdutividade. O filho perdeu o controle do bom senso. Optou por uma vida de prazeres baseadas em aparência, não produzia e ainda consumia sua riqueza dia a dia na farra com pessoas que ele pensava que eram amigas. Não tinha como sustentar uma vida dessa por muito tempo. Quando se tenta impressionar as pessoas, fingindo ser forte, poderoso e popular, o final disso é a solidão e a humilhação, como aconteceu com o filho pródigo. É comum as pessoas que se sentem inseguras na vida chamarem a atenção para algo que elas podem oferecer, a fim de atrair companhias e admirações. Quando não temos condições de manter um estilo de vida aceitável, o melhor a fazer é parar, refletir, buscar ajuda. Nos apresentar à sociedade com uma imagem decorativa só intensificará o sofrimento da alma. Por isso Jesus disse: venham a mim todos os cansados e sobrecarregados. Ou seja, Jesus não disse vão, ele disse venham. Jesus jamais diria para alguém sobrecarregado com problema ir embora, resolver tudo e depois voltar para ele. Não, ele sabia que somente ele poderia aliviar as cargas. Então ele disse: vem. É importante que pessoas assim procurem Jesus. No mundo de competições, de glamorização do capitalismo, as pessoas querem mostrar que não ficaram para trás. E muitas dessas pessoas, claro que não são todas, se valem das mídias sociais para postarem suas conquistas a fim de atrair atenção e admiração. É preciso parar e refletir. A outra opção de simplicidade com Deus, que só se é possível perceber e se alegrar nela, se realizar nela, quando tudo se aquieta em nosso redor. Em quais ocasiões parar é a melhor opção para seguir em frente? Número 3. Quando precisamos perceber o prejuízo de nossas escolhas. Às vezes, pisamos no freio. Em outras vezes, pisam no freio
por nós, para que nossa insensatez não nos leve tão longe a ponto de não conseguirmos mais voltar. Aquele filho foi parado. Ele jamais pararia enquanto durasse o dinheiro, enquanto durasse a ilusão. Em algum momento que a vida está no seu curso automático, tudo acontecendo dentro de uma previsibilidade repentinamente. Algo acontece e nos para. É como aconteceu agora com a chegada do coronavírus. Ninguém estava intencionalmente preparado para esse tempo de confinamento, mas ele chegou e nos parou. Há muitas teorias, uns dizem que foi Deus, outros dizem que foi o diabo, outros dizem que foram as circunstâncias, e há quem diga que foi uma grande armação, uma grande conspiração. Seja o que for, seja de onde for a origem, nos parou. E isso é que interessa, estamos parados. Seja como for, estamos nesse momento numa oportunidade para fazermos reflexões. Talvez em outra situação normal não pararíamos e não faríamos essa análise em nossa vida. É bem possível que a nossa vida estaria dentro de um curso completamente normal. E esse normal, às vezes, não é o normal de Deus. Que esse tempo, então, nos traga condições de percebermos o que perdemos para podermos dar o devido valor naquilo que é precioso. Foi somente depois que fora parado é que o filho mencionou Deus, lembrou da fartura da casa do pai, que ele sempre teve, lembrou, quem sabe, das pessoas que lhe amavam e sentiu falta do abraço, mas isso se manteve longe da sua percepção nos momentos em que ele estava envolvido em riquezas e em esbanjamento. Enquanto ele focava no dinheiro, enquanto ele estava cercado pela vida fácil, não conseguiu notar que a verdadeira vantagem que ele tinha, o verdadeiro tesouro, não estava ali. Ele era atraído pelo não essencial, pelas coisas periféricas, menos importantes, secundárias, até o momento que ele foi sacudido e impactado para enxergar coisas melhores. Certa vez eu ouvi a seguinte expressão: aquilo que focamos expande. É verdade. Aquilo que olhamos detidamente se torna grande e até ocupa todos os espaços a ponto de não enxergarmos outros valores próximos de nós. Espero que você perceba que tem uma grande oportunidade nesse tempo que o coronavírus nos parou. Claro que há outras razões, outros motivos para a vida nos parar, como a enfermidade. Mas nesse momento, tire o proveito desse tempo para, quando voltar à ativa, ter uma outra percepção e uma outra disposição. Dependendo do que sua reflexão faz agora com você, voltará para uma vida melhor. Por essa razão, o nosso estudo se divide em duas partes: parar e depois seguir. A partir do que Jesus nos ensina nesse texto, se não pararmos por conta própria, é necessário que algo nos pare. Parar é preciso ter um tempo intencional para refletir antes que os problemas nos parem. Bom, o parar não é para sempre. Então, depois de parar e refletir, nós vamos seguir, porque essa é a consequência quando nós paramos. Fazemos uma análise e depois continuamos a nossa caminhada, só que de uma forma muito melhor, muito mais bem pensada, planejada e muito mais segura. O estudo continuará na próxima edição. Será a segunda e última parte. Não perca! Contar com a sua participação nos incentiva a continuar e fazer bem. Antes de encerrarmos, vamos orar. Querido Deus, te damos graças por esse tempo de aprendizado. Venha aumentar a nossa fé e, acima de tudo, o nosso amor por Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajude a perceber, Senhor Deus, nesse tempo de confinamento. Ele não é um tempo desperdiçado, não é um tempo de humilhação, não é um tempo em que nós estamos dando um passo para trás. Dependendo do que nós faremos, isso será um tempo de crescimento. Nos ajude, Senhor Deus. Nós damos graças em tudo, até mesmo por esse tempo, até mesmo por essa circunstância que é difícil em diversas áreas,
mas espiritualmente pode nos trazer ganhos maravilhosos. Pedimos que o Senhor continue conosco em nome de Jesus. Amém.